Isso porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje a indicação do economista Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central. O economista recebeu 26 votos favoráveis e nenhum contrário. Agora, o nome deve ser analisado pelo plenário. A sabatina no colegiado durou cerca de 4 horas. Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para assumir o comando do Banco Central no lugar de Roberto Campos Neto, que terá o mandato encerrado em 31 de dezembro deste ano. Para ser aprovado no plenário, o economista precisa do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores. A votação é secreta. O relator da indicação foi o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado. E entre os paranaenses, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, cobrou independência de Galípolo. Vamos ouvir. Olha, senhor Galípolo, eu tenho críticas severas ao governo que lhe indicou. O fiscal do país vai mal. Isso tem gerado um movimento necessário, infelizmente, de incremento dos juros por conta da insegurança que isso tem provocado. Além disso, nós sabemos que o aumento da dívida pública vai cobrar o seu preço lá na frente. Vai ser necessário um ajuste e a gente está vendo um crescimento que tem todo o indicativo de não ser sustentável. Nessa perspectiva, nós vamos precisar de um Banco Central independente, que, apesar do contexto desafiador, faça a sua parte na política monetária. Porque se nós tivéssemos um Banco Central também com uma política monetária frouxa, a economia já teria se desgringolado com o incremento da inflação, que nós sabemos que atinge os mais pobres. Já vivenciamos no passado aquele período terrível da hiperinflação e nós não queremos nada nem de perto, né? Ainda que não imaginemos a hiperinflação voltando, mas nem de perto níveis de inflação que se aproximem dos 10 pontos. Mas essas críticas não são dirigidas a Vossa Senhoria, são dirigidas ao governo, mas eu quero registrar aqui a minha preocupação. Nós conversamos ontem, Vossa Senhoria mencionou a sua intenção de ser independente, o que significa dizer não ao presidente Lula. E creio que o seu predecessor, o atual ocupante, Roberto Campos Neto, fez um excelente trabalho como presidente do Banco Central, técnico, inovador, e manteve a firmeza, mesmo diante de ataques vis que foram formulados por esse governo federal. Mas ressalto que as críticas não são direcionadas a Vossa Senhoria, mas registro minha preocupação e rogo a Vossa Senhoria que mantenha a mesma linha de independência, que precisará ser firme para conduzir a política monetária do Brasil, sem ceder ao canto da sereia do crescimento rápido, descontrolado, com a volta da inflação, e para colocar o Brasil no rumo de novo, vai ser muito difícil. Embora eu ressalvo aqui, do jeito que o país anda, com descalabro fiscal, com falta de controle de gastos, com tentativa de se fazer ajuste através de aumento de tributo, nós não temos aí um futuro promissor na parte da economia. Em resposta, Gabriel Galípolo reforçou que vai ser independente e, inclusive, defendeu a independência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Vamos ouvir. Vou começar com a pergunta da senadora. As questões que foram colocadas pelo senador Moro, como eu disse, eu realmente acho que é super importante que o Banco Central esteja disponível, e toda instituição esteja disponível a discutir seu avanço institucional. Acho um avanço institucional relevante o que está sendo discutido hoje no Banco Central. É necessário a gente dar as condições necessárias para que as pessoas possam trabalhar, não só do ponto de vista remuneratório delas, mas da infraestrutura necessária, e entendo que hoje está se discutindo muito mais o formato que se dá essa discussão de uma evolução institucional, né? Acho que
não sei se cobri todas as perguntas ou deixei alguma pergunta. O COAF, perfeito. Concordo que o COAF entra nessa lógica, senador, de também ter uma necessidade, é sempre bom que ele possa ter um arcabouço que permita ele estar com os recursos necessários e a estrutura necessária, dada a relevância que ele tem, como o senador colocou bem, não só para as questões de lavagem de dinheiro, mas para a função que ele desempenha ali. Já o senador Oriovisto Guimarães elogiou Galípolo e chegou a dizer que tinha certeza que o indicado por Lula seria aprovado por unanimidade. Presidente Galípolo, já vou chamá-lo de presidente, que tenho certeza que será aprovado por unanimidade. Mas eu tenho uma pergunta muito simples, até porque os meus antecessores já fizeram todas as perguntas. A minha pergunta é sobre a sua coragem. Me perdoe, é uma pergunta até pessoal, mas eu tenho que lhe perguntar sobre a sua coragem. Eu tenho em mãos um livro do Henrique Meirelles, que ele publicou agora, cujo título é Calma sob Pressão. Nesse livro, o Henrique Meirelles relata vários episódios da sua vida, como presidente do Banco de Boston, como ministro da Fazenda e como presidente do Banco Central. Eu queria pedir sua permissão para ler 3 linhas. São palavras do Henrique Meirelles que eu vou reproduzir, relatando quando era presidente do Banco Central, um episódio o qual provavelmente você vai passar por algo igual, não sei se nesse governo ou no próximo. Diz ele, citando Henrique Meirelles: um dia, em 2007, véspera da reunião do Copom, Lula me ligou. Meirelles, eu nunca te pedi nada, ele começou. É verdade, eu respondi. Pois hoje eu vou te pedir. Vou te pedir que corte os juros, porque senão nós não vamos crescer os 5% da nossa meta. Você precisa colaborar e baixar as taxas de juro. Meirelles respondeu: não, presidente, não preciso. Nós vamos fazer a política monetária correta e o Brasil vai crescer mais que 5%. Eu contra-argumentei. Lula então passou a repetir as opiniões de várias pessoas que estavam buzinando no seu ouvido, que o único entrave para o Brasil crescer era eu. Ouvi tudo em silêncio e encerrei a conversa da forma mais polida possível. Fique tranquilo, presidente, que vamos fazer o melhor para o Brasil. O Copom manteve os juros no mesmo patamar porque não havia motivo factual para tomar qualquer outra decisão. Porém, sei que o presidente ficou zangado comigo e por algumas semanas paramos de conversar. Até que meses depois, na coluna Panorama Político do jornal O Globo, o jornalista Elimar Franco publicou uma nota cifrada com o seguinte título: A raiva passou. Um diretor do Banco Central me perguntou o que era e eu disse: é um recado, está tudo certo. Aí retomamos as audiências e a vida continuou. E como eu havia dito, o PIB de 2007 foi de 6,1%, acima dos 5% do objetivo da turma do Palácio do Planalto. Henrique Meirelles era presidente do Banco Central numa época em que não havia autonomia do Banco Central. Olha a coragem desse homem. É por isso que tem a biografia que tem. Em resposta, Galípolo disse que nunca sofreu pressão do governo federal e brinca que já completou a caderneta como diretor, subindo juros, mantendo juros e cortando juros. Eu vou a palavra, Gabriel. Eu vou começar pela do senador Oriovisto, porque eu adoraria poder me vangloriar, quer dizer assim, já tive a coragem, porque em 1 ano e meio eu já subi, cortei e mantive. Eu já completei a caderneta, já fiz as 3 opções possíveis que um diretor de política monetária pode fazer, né? Mas eu estaria me vangloriando falsamente ao dizer que eu tive coragem, porque a verdade é que eu nunca sofri nenhuma pressão, senador. A verdade é essa. Eu jamais sofri. Seria muito leviano da minha parte dizer que o presidente Lula fez qualquer tipo de pressão em cima de mim sobre qualquer tipo de decisão. Na hipótese de um dia isso acontecer? Eu terei a coragem, obviamente, que o pedido que sempre foi feito, primeiro, né? Vamos lá, o mandato legal do Banco Central é este, primeiro ponto. Segundo,
todos os pedidos e recomendações que eu recebi dos senhores, inclusive do senhor quando me recebeu e me assegurando, me asseverando essa liberdade, é para tomar as decisões de acordo com a nossa consciência. O dia que você começa a tomar decisões fora da sua consciência, você vai começar a empilhar equívocos e vai ter muita dificuldade para explicar para si mesmo as decisões que você tomou. Bom, a expectativa é que ainda hoje o plenário do Senado Federal vote a indicação de Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central de 2025 a 2028. A votação será secreta. Sabe a impressão que eu tenho quando escuto essas sabatinas lá no Senado Federal? É que tudo é um grande teatro. Teatro mesmo. Cartas marcadas. Botaram o Moro para bater nele porque o Moro não vota. O Moro é suplente. Aí o Eurovisto que vota foi lá e rasgou elogios. Começou a fala dizendo que já tinha certeza que ele seria aprovado por unanimidade. Antes de terminar a sabatina, a certeza vem da onde? Do acordo feito antes. Por isso que eu digo aqui, é um teatro. O Galípolo é o menino de ouro do Lula. Quem diz isso é o próprio Lula. A frase é do Lula. O governo Lula tem a política fiscal e econômica que tem. Então, o que a gente tem que fazer é rezar. É rezar para que realmente ele seja iluminado pela ciência econômica. Eu não estou nem apelando aqui para Deus, coitado de Deus. Eu estou apelando aqui para a ciência econômica, para que ele não faça o que não deve. Na sabatina ele se mostrou muito corajoso. Realmente, na última reunião no Copom, ele votou certo. Inclusive foi muito criticado pelo PT. Agora eu tenho a curiosidade para saber como ele resistirá às pressões do PT, que não são poucas. Vamos acompanhar para ver. O que a gente tem que fazer agora é torcer. Torcer para que realmente o Banco Central continue independente. E o meu receio vem do motivo óbvio que o Lula toda hora que tem que explicar o porquê o governo dele é um desastre econômico, ele joga a culpa no Banco Central. Pode ver. O Campos Neto é um demônio econômico para o petismo, principalmente para o Lula. Então, nos leva a crer que se ele vai escolher alguém, ele vai escolher alguém contrário ao Campos Neto, que o mundo reconhece como um dos melhores presidentes de bancos centrais do planeta. Institutos internacionais certificam isso. Vamos acompanhar para ver o que vai dar. Eu estou torcendo pelo melhor, porque vivo aqui, não quero que o barco pegue fogo. Mas pelo andar da carruagem, tenho lá meus receios.